Graças a Deus, boa tarde, a paz do nosso Deus. Que Deus abençoe a todos, amigos, irmãos do Facebook. Que privilégio poder partilhar com vocês a preciosíssima palavra de Deus. Hoje eu quero tratar de um assunto interessantíssimo, as últimas palavras da cruz. E vamos basear essa mensagem no livro de Lucas, capítulo 23. Mas eu gostaria, antes de convidar a senhora, o senhor, convidar você, amigo, está aí do outro lado, para acompanhar um louvor muito bonito, que eu gosto muito, e esse louvor tem a ver com o tema, tem a ver com a mensagem que na qual eu e você iremos acompanhar neste live, tá bom? Deixa-me só meter aqui o louvor. Em nome de Jesus, é um louvor muito abençoado, gosto muito de ouvir esse louvor e eu gostaria muito que a senhora, o senhor também acompanhasse esse louvor muito abençoado. Muito bem, aí está o louvor, é um louvor na qual eu gosto de ouvir. Olha aí. E você que está entrando, compartilhe este live com o grupo do Facebook, compartilhe este live que será uma bênção. As últimas palavras de Jesus na cruz do Calvário. Acompanhe esse louvor aí. Minha dor, que maravilha. Deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem. É dessa mensagem que nós vamos falar. Meu avô. Vamos lá, pessoal. Vão entrando e compartilhem este live. Compartilhe. Quanto mais pessoa você compartilhar, mais bênçãos de Deus vai alcançar a sua vida. Coroa. Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. E morrer, meu avô proclamar. Levarei e eu também minha cruz, por uma graças a Deus, que bênção, que maravilha. Graças a Deus. Você que está entrando agora, eu tenho a minha Bíblia aberta no livro de Lucas, capítulo 23. Vamos ler o versículo 33 e o versículo de número 34. Lucas, capítulo 23, versículo de número 33
e o versículo de número 34. Abra sua Bíblia aí, vamos lá, pessoal. Essa é a mensagem da cruz, por isso é que eu pus o tema, né? As últimas palavras de Jesus na cruz. As últimas palavras de Jesus na cruz. As últimas palavras de Jesus na cruz. Vamos lá. Lucas capítulo 23, versículo 33, versículo 34, diz assim, olha só. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram as sortes. Jesus Cristo, Filho de Deus, da plenitude dos tempos, veio ao mundo, nasceu de mulher, nasceu sobre a lei, Verbo se fez carne e habitou entre nós. Assim diz a Escritura. Ele andou por toda parte, fazendo bem, libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andaram e os mortos ressuscitaram. Entretanto, foi perseguido Jesus, perseguido pelos fariseus, pelos saduceus, pelos escribas, não é assim? A história que nós conhecemos. A religião uniu-se à política e Jesus, foi perseguido e condenado, tanto pelos religiosos como pelo governador ou com o Pilatos, né? Na verdade, a morte de Cristo estava agendada na eternidade, entende? Apocalipse 3:8 diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. A morte de Jesus não foi um acidente, entende? Nem a sua ressurreição uma surpresa. Ele não foi para a cruz porque Judas o traiu, não. Porque o Sinédrio o condenou. Porque Pilatos lavrou a sentença, morte de cruz, não. Ou porque os soldados o pregaram naquele leito, não. Ele morreu porque o Pai o entregou por amor e porque ele voluntariamente se entregou. Atenção, a morte de Cristo é o fato mais auspicioso da história, porque foi na cruz que ele abriu os portais da nossa liberdade, não é assim? E arrancou-nos da escravidão, do pecado, do mundo, da morte e do diabo. Assim aconteceu. A cruz não foi uma derrota, porque ele ressuscitou no terceiro dia, vencendo a morte, matando a morte, arrancando a grilhão da morte, né? Inaugurando então a imortalidade. A cruz é o grande emblema do cristianismo, porque a cruz está vazia, porque o túmulo está vazio, porque o rei está no trono, pessoal. Jesus não caminha para a cruz como um fracassado, não, porque sucumbiu ao poder de Roma, porque sucumbiu à orquestração, né, dos sinédrios, né? Não, ele caminhou para a cruz como um rei caminha para a coroação. Ele mesmo profetizou de ser entregue nas mãos dos principais sacerdotes, escribas, a ser crucificado para ressuscitar o terceiro dia. Então, ele transforma aquele partículo de horror de um palco para a glória de Deus e um instrumento para a nossa salvação. Entende isso? É por isso que o Paulo disse, eu não quero saber de outra coisa senão pregar Cristo e esse crucificado. Quando Jesus estava na cruz, e ele foi crucificado às 9 horas da manhã, né?
e rendeu-se o seu espírito às 3 horas da tarde, que nós chamamos como 15 horas. Jesus ficou 6 horas na cruz. Tempo oportuno para ele fazer 7 declarações na cruz, né? Que eu disse as últimas palavras de Jesus, podemos colocar como as 7 palavras de Jesus na cruz. Que palavra? Promessas. A primeira palavra é a palavra do perdão. Diz Mateus, evangelista Mateus, que quando Jesus foi crucificado, tinha um ladrão à sua direita e o outro ladrão à sua esquerda, não é assim? E diz as escrituras que ambos blasfemavam também de Jesus. Porém, um deles, o que estava do lado direito, né, ouviu uma declaração de Jesus, a primeira palavra de Jesus na cruz, diante dos soldados cruéis, né, dos sacerdotes rangendo os dentes, da multidão que olhava aquele que era considerado Messias, pregado na cruz como maldito entre 2 malfeitores, né? Banhando a cabeça, dizendo: desça da cruz e queremos em ti, zombando de Jesus, né? Escarnecendo de Jesus. Essa é a expressão certa. E Jesus profere então a primeira palavra: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A primeira palavra, essa é a palavra do perdão. Jesus não apenas pede ao Pai para perdoar aquelas pessoas que crucificaram, mas atenua a culpa dela. Eles não sabem o que fazem, anula a culpa deles. Oh, que graça maravilhosa! Oh, que amor insondável! Hein? Mesmo aqueles que crucificaram o Senhor Jesus, roga para eles perdão ao Pai e não condenação, contrário dos dias de hoje, né? A segunda palavra da cruz é a palavra da salvação. Neste ínter, aquele que estava do lado direito, tomado de convicção de pecado, repreende o que estava à esquerda, zombando de Jesus, o da direita repreendendo e dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando nós de igual sentença, de igual situação. Nós estamos aqui na verdade por nossa culpa, mas esse homem nenhum mal fez. Então ele se dirige a Jesus e disse assim: Senhor, lembra-te de mim quando vieres do teu reino. E Jesus responde: em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que verdade bendita é esta? Porque Jesus ali na cruz era o Senhor, o Rei dos Reis, não é assim? Salvação certamente não é pelas obras, porque se fosse, esse homem jamais poderia ser salvo. A salvação não é por qualquer rito religioso, não. Porque ele não teve a oportunidade de descer da cruz, se batizar, se entregar na cruz para ser salvo. Não é assim? A salvação não é coisa que se dá lá no final, depois de uma trajetória toda, né? E Jesus hoje... Não. Salvação, pessoal, é estar com Jesus. Estar com Jesus. Isso é salvação. É claro, é importante aqui dizer, eu não sei se a senhora, o senhor, você que me acompanha, você que me ouve, eu não sei se a senhora, o senhor já leu aquele texto quando Deus chama Abraão e disse assim: Abraão, ande na minha presença. Ou seja, ande comigo, fica comigo e eu ficarei contigo. Deus falou para Abraão: Abraão, ande na minha presença e sedes perfeito. Andes na minha presença e sedes perfeito. Agora eu te pergunto e você me responde. Pode responder aí no comentário. Por acaso existe alguém nessa terra perfeito? Não existe nenhum homem na face da terra que é perfeito. Só existiu um, que é desse que nós estamos a falar. Do Senhor Jesus. Só um que existiu. O Senhor Jesus. Mais ninguém. Não existiu mais ninguém perfeito. Então, quando Deus fala para Abraão,
ande na minha presença e sedes perfeito, Deus estava querendo dizer para Abraão, fique comigo. Não se desgruda do meu lado, fique comigo. Deus sabia que Abraão errou, sabia, e aliás a Bíblia menciona os erros de Abraão. Quando Deus tinha dito a ele, Abraão, não desças ao Egito. E Abraão não obedeceu, desceu ao Egito, desobedeceu a Deus. E teve graves consequências com o faraó, com o rei. Com o rei. Mentiu que a mulher Sara era irmã. Tudo por quê? Por conta da desobediência. Abraão havia desobedecido. E a Bíblia faz a questão de mencionar a desobediência de Abraão. Mas ainda assim, Abraão andou com Deus. E Deus considerou Abraão amigo dele. Então, quando a Bíblia fala, ande e sede perfeito, é você, apesar dos teus pecados, apesar das tuas falhas, apesar dos teus erros, é você caminhar com Deus até ao fim. Caminhar com Deus até o fim. Isso é que é perfeição. Perfeição não é que você está ausente de pecado, não. Todos nós somos pecadores. Mas é você sendo pecador, mas caminhando com Deus. Entende-se ou não? Caminhando com Deus. Então, a salvação não é coisa que se dá lá no final, depois de uma trajetória toda. Não. A salvação, ela é estar com Jesus, como eu já havia dito. Estar com Jesus é você estar grudado com Deus. É claro que aquele homem, ele não desce na hora, ele é alcançado pela graça e é salvo, porque a segunda palavra de Jesus na cruz foi a palavra da salvação. A terceira palavra de Jesus na cruz é a palavra do amor filial. Estava ali ao pé da cruz sua mãe, Maria, ao pé da cruz sua mãe, e a espada havia traspassado a sua alma quando falaram a ele, Simeão, né? Quando Jesus nasceu, foi apresentado no templo, não é assim? Imagine o sofrimento, a angústia, a dor daquela mãe. Imagine, do lado de Maria estava João, o apóstolo. Diz a Bíblia que os irmãos de Jesus não creram nele, senão depois da ressurreição. Muito provavelmente José a essas alturas já tinha morrido. E então, mesmo na cruz, Jesus aqui está no controle da situação. E ele se dirige à sua mãe e disse, mulher, eis aí o teu filho. Se dirige a João e disse, filho, eis ali a tua mãe. E a partir desse momento, João pega Maria para cuidar dela, né, assim? E os últimos relatos históricos, né, que nós temos é que João, o único apóstolo que não foi martirizado, foi banido pela ilha de Pátimo, onde era pastor em Éfeso, porque Maria morou com João na cidade de Éfeso, né? A história toda. Com isso, Jesus está ensinando a necessidade de cuidar dos pais. Mesmo diante da morte, ele está cuidando da sua mãe, cuidando de Maria, demonstrando o seu amor por ela. Filhos, honrem os seus pais. Isso é um conselho. Cuide de seus pais. Proteja os seus pais. Busque previsão para os seus pais. Por isso é isso que Jesus está nos ensinando. Mas, na quarta palavra da cruz, é a palavra do desespero. Porque diz a Bíblia que ao meio-dia, quando o sol está tino, houve treva sobre toda a face da terra. A Bíblia fala, o sol escondeu o rosto de Jesus. A Bíblia fala isso. A Bíblia diz que naquele momento não havia beleza nele. A Bíblia diz que ele foi carregando sobre o seu corpo de madeiro os nossos pecados. A Bíblia fala que Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi feito naquele momento pecado, foi feito maldição, agradou o Pai com ele naquela cruz. E nesse momento, ele
ele carregou sobre o seu corpo de madeira os nossos pecados, né? E a Bíblia fala que o castigo que nos traz a paz estava com ele. Então naquele momento ele estava aí como o pecado. Tá entendendo? Mas nesse momento ele dá um brado e diz: Deus meu, por que me desamparaste? Não é assim? Não é? O próprio Pai desampara o Filho para amparar você e a mim. Os nossos pecados foram lançados sobre ele. Ele bebeu sozinho aquele cálice amargo da ira de Deus. E a ira de Deus devia cair sobre a nossa cabeça. E ele morreu pelos nossos pecados. Ele morreu a nossa morte para nos dar a própria vida eterna. Entende isso, sim ou não? O Pai desampara o seu Filho para amparar-nos, né, e salvar-nos por toda a eternidade. Que coisa maravilhosa, né? Mas aí tem também a quinta palavra da cruz, que é a palavra do sofrimento humano, físico. Quando Jesus disse assim: tenho sede. 6 horas, né, naquela cruz. 6 horas, câmbrias, dores no corpo, sede, não é assim? E em vez de ele ser descedentado, não é verdade? Carrascos, ele colocaram vinagre quando ele disse que tinha sede na ponta de um caniço e colocaram em sua boca para agravar ainda mais a sua sede e dor também. A cruz era a maneira mais cruel de se exterminar uma vida. Era a pena de morte mais dolorosa que você possa imaginar, restrita e indicada apenas pelos malditos. Está ali o Filho de Deus, o Criador do universo, o Rei da glória, o amado da nossa alma, com sede. Ele estava crucificado, estava ali o autor e o consumador da nossa vida. Estava ali o nosso mestre, o nosso rei, Jesus amado. Tudo ali estava sob controle, tudo, nada naquele momento da cruz saiu do controle, tudo estava no controle. Mas aí estava Jesus, né, carregando os nossos fardos. Ali estava o Filho carregando os nossos fardos. Aí estava Jesus na cruz, ele estava como um ímã. Você sabe qual é a função do ímã? A função do ímã é ele absorver tudo que é metal. Tudo. Ele puxa. Naquele momento Jesus era o ímã de toda a humanidade. Era o meu ímã, era o ímã de você, de todos nós. Naquela cruz, Jesus, ele subtraiu toda a maldição, todo o pecado da terra, do planeta Terra, estava com ele. Naquele momento, o cálice amargo Jesus tomou e era exatamente este cálice que eu e você devíamos tomar. Mas ele tomou, ele trocou de lugar comigo e com você, porque quem devia estar naquela cruz, senhora, seria eu ou seria você? Seria eu, seria você. Mas Jesus trocou de lugar por amor. E a pergunta é, diante dessa situação, alguém que deu a vida por você, o que você tem feito por ele, hein? O que você tem feito por ele? Pelos nossos pecados, ele morreu a nossa morte, ele sofreu os nossos sofrimentos, ele apanhou as nossas pancadas, ele enfrentou as nossas humilhações. E o que você tem feito por ele? Isso é uma pergunta que a senhora ou o senhor deve pensar e refletir muito bem o que você tem feito por ele. Porque ele fez muito e tem feito até nos dias de hoje muito por nós. Muito por nós. E sabe quando é que Jesus trabalha, quando é que ele tem prazer de um pecador, quando é que ele trabalha na vida de uma pessoa? Aliás, tem um louvor, eu não sei quem é a cantora, não sei se é Ana Paula Valadares, do grupo Diante do Trono,
que fala assim: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, não é assim? Nada encontrarás de bom. Quer dizer, se Deus olhar para nós, não tem nada de bom. Mas, mesmo não tendo nada de bom, existe uma coisa que também está dentro de nós. Como diz o louvor: mas um desejo eu tenho de ser transformado. Um desejo eu tenho. Quando é que Deus, o Senhor Jesus, trabalha na vida de alguém, na vida de um pecador? Você pode ser o mais pecador do mundo, mas se você tiver um desejo de ser transformado, de quiser ser transformado, Ele te transforma. Aquele moço na cruz, ele teve um desejo. Você vê que no princípio, os dois, da direita e da esquerda, zombavam de Jesus. Mas depois um se mobilizou, entendeu, por ali, quando Jesus preferiu a primeira palavra do perdão, quando disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa. Quando o da direita ouviu aquilo, se comoveu, e ele parou e disse assim: peraí, poxa, como pode um indivíduo estar sendo morto e ainda rogar ao pai dele que perdoa as pessoas, os malfeitores, as pessoas que tiveram aquele comportamento negativo com ele? Porque morte de cruz era sentença para os bandidos, era sentença para pessoas que eram ameaças contra o governo de Roma. Mas Jesus não era nenhuma ameaça. Jesus não era um problema. Antes, pelo contrário, Jesus, ele era a solução. Jesus, ele era alegria, ele era paz. Mas ele teve essa sentença. Mas ainda assim ele pediu, rogou ao Pai: Pai, perdoa, não impute a eles o pecado da minha morte. E quando aquele homem da direita ouviu aquilo e se comoveu, então ele entendeu e disse assim, quer dizer, dentro dele não tinha nada de bom, mas também ele teve a certeza, um desejo de ser salvo. Ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando vieres do teu reino. É um desejo, mas um desejo tenho, né, de ser transformado. Ele teve o desejo de ser salvo, e o desejo dele foi consumado, foi realizado. Foi realizado. Então, o Senhor Jesus, aqui na cruz, meu Deus, ele liberou, as palavras que ele liberou surtiu efeito. Tá entendendo, sim ou não? Surtiu efeito. As palavras de Jesus na cruz, apesar do sofrimento, ele liberou essas palavras. Quando teve sede, pediu água, colocaram vinagre numa esponja e colocaram na boca dele para agravar a sede e aumentar a dor. A cruz era a maneira mais cruel de se exterminar uma vida. Era a pena de morte mais dolorosa, pessoal. E Jesus suportou isso por mim, por você, né? Era a pena de morte indicada apenas para os malditos. E estava ali o Filho de Deus, o Criador do universo, o Rei da glória, o amado da nossa alma, aquele que trouxe a existência ao que não existia, aquele que chamou a existência daquilo que não existia, mas suportou tudo por mim e por você. Ele é que criou os mares, os rios, as fontes. Estava ali naquela cruz com sede, descrevendo todo o seu sofrimento físico, por amor a você, por amor a mim, por amor a nós. Entende isso, sim ou não? Mas aí vem a sexta palavra da cruz. É a palavra da vitória, né? É a palavra da conquista. Quando Jesus dá um grande brado e diz assim: está consumado. Tetelestai, é a palavra grega que significa está pago. Aquele que crê em mim não deve mais nada. E diz a Bíblia que o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. E agora novo vive caminho de Deus, agora está perto. A reconciliação com Deus agora é possível por meio de Jesus. Entende isso, sim ou não? É a palavra da conquista. Quando Jesus deu aquele brado e disse assim: está consumado.
tetelestai. É a palavra grega que significa está pago. Aquele que crê em mim não deve mais nada. Quem crê em Jesus não deve nada. E quando o véu do templo rasgou-se de alto a baixo, então agora o novo vivo caminho está perto. A reconciliação do homem para com Deus é possível por meio do Senhor Jesus. Amém? E a sétima palavra da cruz, para terminar, a palavra da rendição. Quando Jesus disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele reclinou a cabeça e morreu. Morreu pelos nossos pecados. Segundo as Escrituras, entregando ao Pai o seu espírito, ele disse: Pai, a missão que tu me deste está concluída. E Jesus transforma aquela cruz no maior palco da glória de Deus. Porque ali se manifestou tanto o amor de Deus por você, por mim, e quanto a justiça de Deus para punir o nosso pecado. Não em nós, mas no seu próprio Filho. Como nós vamos reagir ao tão grande amor se negligenciamos tão grande salvação e o sacrifício? Aquele que deu a sua vida por você e por mim, hoje ele quer habitar no seu coração e ser o seu salvador pessoal. Tá entendendo? Ele hoje quer ser o seu salvador pessoal. Ele hoje, aquele que deu a vida por ti e por mim, ele hoje quer habitar dentro de você. Irmã Palmira, ele hoje quer habitar dentro de você. O irmão Pascoal também do outro lado, né? Irmão Pascoal Fernandes. Irmão Pascoal Fernandes Antônio. Ele disse assim: como vai, meu irmão Nelson? Eu estou bem, graças a Deus. Aquele que deu a vida por você. As 7 últimas palavras de Jesus na cruz são exatamente essas palavras que nós partilhamos. E a última foi quando ele deu o suspiro e disse: está consumado. Acabou. A dívida que vocês tinham, acabou. E repara que a dívida que nós tínhamos, ainda que o Deus Todo-Poderoso enviasse na terra todos os anjos, arcanjos, querubins, serafim para morrer na cruz, não pagaria a dívida. O valor exato da dívida que nós tínhamos com esse mundo, com Satanás, era justamente a morte de Jesus. Ainda que morresse todos os anjos, não chegaria para pagar a dívida. O valor exato foi exatamente a vida de Jesus na cruz pela nossa. Jesus pagou, Jesus absolveu você das dívidas, senhora. É por isso que ele hoje, ele quer habitar no teu coração. Mas você precisa aceitar isso. Você precisa ter o desejo no teu coração de ser transformado. Deixar Jesus habitar em você. Jesus quer entrar, mas ele só vai entrar se você o convidar, se você deixar. Jesus quer mudar você, mas ele só pode mudar você, o teu jeito, a tua maneira. Jesus só pode lapidar você se você aceitar ser mudado. Se você aceitar ser transformado. A mensagem da cruz. A mensagem da cruz. Nós aprendemos, até mesmo Jesus crucificado tem revelação, exatamente essas palavras que nós acabamos de falar aqui com todos vocês. É por isso que antes de eu fazer oração, eu quero orar com todos vocês. Eu quero também fazer um convite nesse domingo. Nesse domingo nós estaremos aí no nosso templo do bairro Popular, Avenida Machado Saldanha, aí ao lado na rua direita dos Marecos, perto do Banco Sol e a Loja dos Registros. Está aí o nosso templo, a nossa igreja, a sede, né? A nossa sede regional da Igreja Mundial do Poder de Deus. Pessoal, a doença não pode nos impedir de nós falarmos de Jesus. As dores
não pode nos impedir. Você vê que o Senhor Jesus, mesmo na cruz, com aquela dor e com sede, ainda assim ele preferiu essas palavras, ainda assim ele falou, ele pediu a Deus: Deus, Pai, absolve esse povo do pecado que eles estão a cometer. Não impute a eles o pecado da minha morte. Perdoa eles. Mesmo com dor, ele ainda salvou a alma daquele malfeitor que estava na direita dele. Você acha que ele não pode salvar a tua alma? Você acha? Estou falando com você, senhora. Com a senhora, o senhor, não importa o que você já fez, o que você já deixou de fazer. O Deus que eu estou a falar, o Deus que eu estou a te apresentar, é um Deus que ele apaga o teu passado. Ele quer apagar o teu passado. O teu passado, ele quer esquecer. Ele quer estar contigo no teu presente e abençoar o teu futuro. Mas o diabo, por sua vez, ele pega o teu passado, vem e frega na tua cara, dizendo que Deus não vai te aceitar por conta do passado feio que você já tiveste, por conta das falhas, por conta dos males que você já fizeste lá atrás. Então é impossível Deus te aceitar. Não é impossível, e não caia na conversa fiada de Satanás. A Bíblia fala que tudo é possível àquele que crê. Repara que o apóstolo Paulo era um malfeitor, o apóstolo Paulo era assassino dos cristãos, o apóstolo Paulo, ele perseguia os cristãos para matar. Ele perseguia os cristãos para matar. E quando ele se encontrou com Jesus no caminho de Damasco, ele foi transformado. Ele foi transformado. Jesus quer aparecer para a senhora. Você diz assim: mas pastor, eu tenho um pacto com Satanás. Mas se você aceitar Jesus, Jesus pode lavar você. Ele pode te absolver. Ele pode sim. Ah, mas eu já matei. Já prejudiquei, já fiz mal, já assaltei, já fiz muitos males. Isso, para Jesus, se você aceitar Ele, Ele pode apagar o teu passado triste. Ele apagou, ele aceitou a alma daquele malfeitor, daquele ladrão. Ele aceitou. Aquele ladrão não tinha mais chance de descer, andar, ir para a igreja, ler a Bíblia, fazer uma oração. Já não tinha. Mas havia nele um desejo, porque ele entendeu que quem estava por perto dele é o Cristo, o causador de tudo que há no planeta Terra. O homem que chamou a existência daquilo que não existe. O que fez os mares, os rios, o oceano. O que fez tudo isso, as paisagens, quando você viaja, principalmente os turistas que vão fazer fotos. Você vai às vezes para a província da Huila, você vê aquelas montanhas, uma pedra por cima da outra, parece até que foi colocado, parece que os homens montaram aquele cenário para chamar a atenção. Não, mas aquilo é a obra de Deus, de Jesus. É esse Jesus que te quer, senhora. Não importa quantos males você já fez, mas se você aceitar e deixar Jesus te ajudar, Ele pode te ajudar. As palavras da cruz é para você. As 7 palavras da cruz é para a senhora, é para o senhor. É para a senhora e é para o senhor. Nesse domingo às 7 horas, eu quero chamar você. Eu quero chamar você. Você que não tem religião, você que não vai à igreja nenhuma, você que diz: ah, eu não acredito. Venha. E se você achar que não tem nada para você, vai embora. Mas venha nesse domingo. Venha nesse domingo às 7 horas da manhã. Esse amigo que fala, estarei às 7 horas da manhã. Como também às 10 horas estará o meu amigo, pastor Mauro, o meu colega. Na verdade, o meu único amigo é Jesus, né? Mas estará o pastor Mauro às 10 horas. Então venha de perto, de longe, nesse domingo. Venha. Talvez você fale assim: eu gosto de acompanhar ele. Eu gosto de lhe ouvir. Tem uma ou outra palavra que me convence. Tem uma ou outra palavra que ele fala muita coisa e fala muito, mas pelo menos uma ou outra palavra me comove. Então, por essa uma ou outra palavra que tocou em você, faz um esforço. Nesse domingo, venha estar conosco. Venha cultuar. Eu não sei orar. Venha, não tem problema. Bruto como você é, venha. Porque eu quero te apresentar um Deus que pode lapidar você.
Eu quero sim. Eu quero apresentar um Jesus que pode lapidar você, aquele que absolveu os teus pecados na cruz do Calvário. Tá bom? Venha. Venha. Tá bom? Eu quero orar por você. Você tem um bidão com água aí? Tem um bidão com água? Você tem um bidão com água? Pega aí o teu bidão com água. Que Deus abençoe a irmã Isabel. Pega aí o seu bidão com água em nome do Senhor Jesus. A irmã Palmira, Deus te abençoe. Palavra é amém. Tomo posse disso. Pega o seu bidão com água, eu vou pegar o meu aqui, em nome de Jesus, e vamos unir a fé. Eu quero orar por você. Vamos lá, pessoal. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor aplique a tua palavra no coração de todos aqueles que agora, meu Deus, está me acompanhando, assistindo, para que se arrependam, para que creiam em Jesus e recebam dele a vida eterna, Pai. Eu oro por aqueles, meu Deus, que têm dúvida da tua palavra. Eu oro, meu Pai, por aqueles que têm religião, por aqueles que não têm. Eu oro por aqueles que já não acreditam em nada e em ninguém. Eu oro e eu te peço, Pai, toca no coração dessas pessoas, para que, meu Deus, nesse domingo eles tomam uma atitude de ir para uma igreja. Não importa qual é a igreja, não importa, porque existe várias igrejas que se prega o Deus, o Jesus que morreu na cruz. Mas que essa pessoa, ela tenha, meu Deus, ela tenha atitude, ela toma uma atitude nesse domingo de te buscar, Pai. E que o Senhor fala no coração de todos aqueles que te buscarem, aqueles que estarão conosco, meu Deus, em um dos nossos tempos da Igreja Mundial. Fala com cada uma dessas pessoas. Ajuda, meu Deus, aqueles que um dia já tiveram, meu Deus, na tua presença e por uma ou outra coisa, por uma insatisfação, por uma tristeza, desistiram. Meu Deus, toca no coração dessas pessoas para se levantarem, Pai. Para se levantarem, tocar a vida adiante, caminhar com Cristo, com aquele que trouxe a existência daquilo que não existe. Pai, abençoe o bidão com água, o copo com água, coloca o teu poder, coloca a tua unção, e quem dela beber da água, receba força para estar conosco nesse domingo, receba vida, saúde e paz, para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quem crê diga amém e glória a Deus. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe. Beba um pouco dessa água. Muito bem. Sejam todos abençoados em nome do Senhor Jesus. Eu vou ficar por aqui. Lembrando que amanhã estaremos no clamor às 7 horas do Deus que resolve. Você que tem um problema pendente e que não consegue, não está vendo como resolver o problema, vem amanhã nesse clamor do Deus que resolve. Vem amanhã porque Deus me ungiu para te entregar. E se eu estou a dizer que venha é porque Deus tem algo para te entregar. Amanhã às 7 horas também estaremos aí no clamor do Deus que resolve, aí na nossa igreja do bairro Popular do Poder de Deus, tá bom? Que Deus e os céus abençoe rica e poderosamente a vida de todos vocês. Compartilhe este vídeo, esta mensagem com o maior número de pessoas. Quanto mais você compartilhar, mais graça, mais bênção de Deus irá alcançar todos vocês. Deus abençoe. Sou Vitória. Estamos juntos.